Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós faremos uma correção sobre a atividade que eu deixei para vocês aí na agenda de Matemática 2. Posição relativa entre ponto e circunferência, reta e circunferência e até entre circunferências, tá? Então, módulo na mão e vamos acompanhar a nossa correção. Na primeira questão, nós temos aí o seguinte: observe a circunferência traçada no plano cartesiano. Nós temos aqui uma circunferência traçada sobre um plano cartesiano. Item A. Quais são as coordenadas do centro dessa circunferência? O centro dessa circunferência se encontra exatamente nesse ponto aqui, pessoal. Ele tem a mesma distância entre aqui a parte de cima e a parte de baixo. Como é que eu sei disso, professor? Basta você contar a quantidade de lados aqui da malha quadriculada. 1, 2, 3, 4 acima, 1, 2, 3, 4 abaixo. Também a direita e a esquerda. Então, esse é o centro da nossa circunferência, que corresponde ao ponto menos 1 no eixo x e 1 no eixo y. Tá? Determine em relação à circunferência a posição do ponto com coordenadas menos 3 e 5. O ponto menos 3 e 5 encontra-se aqui, fora da circunferência. Então, ele é classificado como externo. O ponto menos 1 e 4 encontra-se aqui. Ele é interno à circunferência. O ponto 3 e 1 se encontra, a circunferência passa sobre ele. Então, no caso, o ponto pertence à circunferência, ele é pertencente à circunferência. E o ponto menos 3 e menos 1, menos 3 e menos 1, se encontra na parte interna da circunferência. Segunda questão. Sejam R a medida do raio de uma circunferência e D a distância do ponto A até o centro dessa circunferência. Determine a posição relativa entre a circunferência e esse ponto dado. Aqui a gente vai precisar usar um pouco da imaginação porque não temos figura geométrica, tá? No item A, se o raio for igual a 12 centímetros e a distância do centro até o ponto for 14 centímetros, observe que a distância é maior do que o raio. Então, esse ponto se encontra fora da circunferência. Ele é classificado como externo. No item B, o raio é 9 e a distância é 7. Como a distância é menor do que o raio, então o ponto é interno à circunferência. No item C, o raio mede 5 centímetros e a distância mede 10 centímetros. Como a distância é maior do que o raio, ele é externo à circunferência. E raio 8,3 centímetros e a distância também 8,3 centímetros. Como o raio é igual à distância, o ponto pertence à circunferência. Terceira questão. Determine a posição relativa das retas R e ST em relação a cada uma das circunferências. Tá? Vamos lá. Com relação à circunferência de centro O, a reta R é externa, ela passa fora da circunferência. A reta S é tangente, toca em um ponto da circunferência. E a reta T é secante, ela toca em 2 pontos da circunferência. Tá? Com relação à circunferência de centro R, de centro P, na verdade, a reta R é tangente a essa circunferência, toca em um ponto da circunferência. A reta S é secante, toca em 2 pontos da circunferência. E a reta T não toca a circunferência de centro P,
então a reta T é externa à circunferência. Tá ok? Quarta questão. Sabendo que o diâmetro de uma circunferência mede 14 centímetros, determine as posições relativas de uma reta que está distante do centro dessa circunferência 4 centímetros. Olha só, se o diâmetro mede 14, é porque o raio vale 7. O raio é a metade do diâmetro. Se o raio vale 7 e a distância, né, é 4 centímetros, quer dizer que a distância é menor. Então a reta vai tocar em 2 pontos da circunferência, ela é classificada como secante. Se a distância for 9 centímetros, quer dizer que ela é maior do que o raio, que é 7 centímetros. Então a reta não toca na circunferência, ela é externa. E se a distância for 7 centímetros, ela é exatamente a medida do raio. Então, quando a distância é igual à medida do raio, a reta é tangente, toca em um ponto da circunferência. Ajude Patrícia a resolver o seguinte enigma. Qual argola deve ser aberta para que todas as argolas possam ser separadas? Olha que questão interessante, né, turma? Se vocês observarem, a argola amarela ela passa por cima da argola azul e por cima da argola roxa. A argola azul passa por cima da argola roxa, fica embaixo da amarela, não se entrelaçam, né? E a argola roxa fica abaixo de todas elas. Na verdade, quem está segurando isso tudo aí é a argola verde, né? Que ó, passa por cima da amarela nesse ponto e por baixo. Passa por baixo da azul e por cima nesse ponto. E na verdade ela nem segura a argola roxa, né? Então, soltando aqui a argola verde, todas elas se desprenderão. Tá ok? Então, a resposta é a argola C, verde. É uma questão de percepção geométrica, tá? Na sexta questão, interligados sobre um fundo branco, os aros olímpicos foram idealizados em 1914 por Pierre de Coubertin. Eles representam a união dos 5 continentes. Considerando cada aro uma circunferência, qual é a posição relativa entre os aros azul e amarelo? Aqui o azul e aqui o amarelo. Eles se tocam em 2 pontos, então são classificados como secantes. Os aros preto e vermelho não se tocam, então são externos. E o verde e o preto se tocam em 2 pontos, então são também secantes. Sétima questão. O esquema mostra um eclipse solar, né? Nós temos aqui o Sol, os raios se propagando aqui, a Lua se encontra de frente à Terra, então ela vai projetar uma sombra, né? Que é uma parte não iluminada, já a penumbra é uma parte parcialmente iluminada. Então, nessa parte da Terra, nós vamos ter um eclipse solar, tá bom? Considerando os raios solares como retas e o Sol, a Terra e a Lua como circunferências, qual é a posição relativa entre os raios solares que delimitam a região de penumbra e a Lua? A penumbra é essa aqui, turma. Ó. Os raios que delimitam a penumbra, né? Eles são tangentes ao Sol, à Lua e à Terra. Olha só, é como se tocasse aqui um ponto do Sol, um ponto da Terra, da Lua e um ponto da Terra. Olha só, não é? Então, a posição relativa desses raios são tangentes, tá ok? Oitava questão.
Para a circunferência a seguir, determine em metros os valores de x e y. O que nós temos aqui, na verdade, são 3 raios de uma mesma circunferência. Se são raios de uma mesma circunferência, então todos têm o mesmo valor, a mesma medida. Tá? Então, o que a gente pode concluir daqui? Eu posso concluir que 2x mais 2y dá igual a 12. E posso concluir também que 4x mais y também é igual a 12. Tá? Como eu vou fazer para resolver esse sistema? Nós vamos utilizar um método aqui chamado de método da substituição. Como é que funciona esse método? Eu vou pegar esse 4x e passar para o segundo membro. Ele está positivo, quando passar para cá ele passa negativo. Então eu vou ter y igual a 12 menos 4x. Eu tenho só o valor de y agora isolado, na segunda equação. Depois eu vou lá na primeira equação, e onde tem y eu substituo por 12 menos 4x. Olha como é que fica. 2x mais 2 vezes y que nós isolamos aqui, 12 menos 4x igual a 12. A intenção é criar uma equação que possui apenas uma incógnita, que no caso é x. Tá? 2x mais esse 2 tanto multiplica o 12 como multiplica o menos 4x. 2 vezes 12, 24. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos 4 menos 8x mais 2x dá menos 6x, certo? E esse 12, 2 vezes 12 que dá 24 positivo, passa para cá negativo. Fica 12 menos 24, que dá menos 12. Menos 12 dividido por menos 6 dá 2 positivo. Então, x é igual a 2. Para descobrir o valor de y, eu posso pegar uma das equações, qualquer uma. Nesse caso, vamos pegar aqui a segunda. 4x mais y é igual a 12. E onde tem x, substituir por 2. Então, 4 vezes 2 mais y é igual a 12. 4 vezes 2 dá 8. Esse 8 que está positivo vai para o segundo membro negativo. 12 menos 8 dá 4. Então, x é igual a 2 metros e y é igual a 4 metros. Tá? Nós vamos ainda discutir aqui bastante sobre esse método de resolução de sistemas chamado de método da substituição. Tá ok, turma? Então, essa foi a nossa correção. Deixo aqui um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.